Julho 19, lendo a história de Deus. Isaías 27 a 30. Isaías 27. O livramento de Israel. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente arisca. O Leviatã, serpente tortuosa, ele matará a serpente marinha. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vida frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e ervas daninhas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os queimarei juntos. A menos que venham buscar refúgio em mim e que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso ele o feriu como aqueles que feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com o seu sopro violento, ele o expulsa, como em um dia de rajadas do vento leste. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer que todas as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes de Azerá e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam, ali se deitam e desfolham a ramagem. Quando os ramos estão secos e se quebram, as mulheres vêm e ateiam fogo neles, pois este é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor procederá à debulha desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías 28. Ai dos líderes de Efraim e de Judá. Ai daquela coroa situada nos saltos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e tempestade destruidora, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com o seu punho ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. A sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar a batalha à porta. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas que cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados por causa do vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento? Perguntam. A quem explicará a sua mensagem? As crianças desmamadas e as bebês recém-tirados do seu seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem,
ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Eles, porém, não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com o Sheol fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. O seu impacto com a morte será anulado e o seu acordo com o Sheol não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela o arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para se cobrir com ele. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim. Mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, sua estranha obra, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelá-lo o solo, ele não semeia o endro e nem espalha as sementes do caminho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o centeio nas bordas? O seu Deus o instrui e lhes ensina como proceder. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o caminho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o caminho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías 29. Ai da cidade de Davi! Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi! Acrescentem um ano ao outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e construirei contra você as minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino, as multidões cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, em um instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões, terremoto e estrondoso ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador.
Então, as multidões de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ela e contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece em um sonho, em uma visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as multidões de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem a vocês mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, embora não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sonho profundo. Fechou os olhos de vocês, os profetas, cobriu a cabeça de vocês, os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas em um livro. Se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está selado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? Pode o vaso dizer do oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais, com a palavra, tornam réu o inocente. No tribunal, trapaceiam contra o defensor e, com testemunho falso, impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, nem o seu rosto voltará a se empalidecer. Quando ele vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio deles, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Isaías 30. Ai do povo obstinado! Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são maus, fazem acordo, mas não pelo meu espírito, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação, embora os seus líderes tenham ido a Zoan e os seus mensageiros tenham chegado a Ranes. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam as suas riquezas no lombo de jumentos, os seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito,
cujo socorro é totalmente inútil. Por isso, eu o chamo Raabe inofensivo. Agora vá, escreva isso em uma tábua para eles. Registre-o em um livro, para que, nos dias vindouros, seja um testemunho eterno. Este povo é rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba em um instante. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Portanto, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão, até que sejam deixados, como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira em uma colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão a vocês, pois o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, os seus mestres não se esconderão mais. Com os seus próprios olhos, você os verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, siga-o. Então, você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um pano menstrual e lhes dirá: fora. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão, forragem e sal espalhados, com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira, e a sua língua é fogo consumidor. O seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão, como em nome de festa sagrada. O seu coração se regozijará, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor
despedaçará a Assíria, com o seu cetro a ferirá. Cada pancada que o Senhor desferir com a vara para castigá-la será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo contra ela com os golpes do seu braço. Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. A sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.